Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Nós vamos falar hoje sobre o ofício. Eu tentei acabar em tempo recorde, mas não deu certo. Dificilmente dá certo, né? O que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou falar de forma específica sobre o presbítero docente, regente, sem estar preso a um texto. Vocês vão perceber que a partir desse momento agora, quando eu estiver falando sobre presbítero, docente, regente, depois diácono, tá? Mestre, e depois falar sobre dons, eu vou apresentar alguns candidatos que, devido ao meu olhar de pastor, eu acredito que tenham um talento para poder estar nesses ofícios, tá? Nós temos um candidato, segundo o meu ver, para presbítero regente, e durante a semana eu preciso sentar com alguns candidatos a diácono, tá? Primeiro ponto eu ensinei para vocês há um tempo atrás que primeiro a pessoa precisa querer, correto? Então, quem não diz assim, eu quero, dificilmente eu vou chegar até você e vou falar alguma coisa do tipo. A gente não vai funcionar assim, né? Deus me falou que é você, aí eu te faço uma proposta, você fica todo, eu não vou negar e aceita sem querer. Então, eu creio que nós passamos bastante tempo ensinando sobre diaconato, sobre presbitério, o suficientemente para alguém falar, eu quero ser isso, eu quero esse ofício. Para que vocês entendam meu ponto de partida, quem é que pode se candidatar a isso? Primeiro, tem que ter acabado o curso de membresia. Tanto para presbitério como para diaconato. Tem que ter acabado o curso de membresia. Segundo, tem que ser alguém batizado, tá? Já, ou pela igreja, ou por uma igreja válida. Terceiro, tem que ser alguém que já se importa com a igreja. Então, dificilmente eu vou chamar alguém que não se importa com a vida da igreja. Se importa mais com a sua vida pessoal. Então, se você está me olhando e tem vontade para fazer isso, seguir esse caminho, eu não posso chegar até você se você se importa mais com a tua vida pessoal e não tem vida com os irmãos da igreja, não tem amizade com os irmãos da igreja e tem outras prioridades lá fora apenas. E eu não estou dizendo que isso é um problema, tá, meus irmãos? Cada um tem sua vida particular, mas para poder ser ordenado precisa ser alguém que gosta dos irmãos, se importa com os irmãos, se importa com a igreja, tem que ter a base doutrinária necessária, amém? Então, ao final aqui dessa pregação, com vocês com a mente no lugar, eu vou apresentar um candidato a presbítero regente, e esse presbítero regente já vai poder ser chamado de presbítero regente, mas ele vai ter que ficar sendo observado por vocês durante 3 meses, que vai ser 3 meses que falta até o aniversário da reforma, é isso? Tô certo? Faz a conta para mim aí. Né? Hoje é dia 30? Dia 30. Como é que funciona a igreja reformada? Após vocês observarem agora, entendendo a função, a igreja precisa votar. Amém? Após 3 meses de teste, vocês já podem chamar essa pessoa de presbítero, tá bom? Só que agora vai ter um olhar sobre essa pessoa, de fato, com ofício. Então, a pessoa que eu estou escolhendo, a pessoa que eu escolhi para apresentar, já é reconhecida por muitos irmãos. Eu preciso deixar claro para isso, porque não é uma candidatura, eu quero e pronto. Não adianta você querer fazer algo, não terminou com sua membresia, não é batizado, e eu não percebo de você nada de amor com os irmãos. Você não se envolve, você não ajuda nos bastidores, você não tem algum vínculo. Isso serve para o diaconato também. Não adianta, quando eu falar sobre diaconato, que vai ser semana que vem, você querer ser diácono e você já não ajuda em nada. Então é melhor que você pare um pouco, organize a sua vida nesse momento, sem ter pressa, e você, então, possa conviver com os irmãos da igreja. Amém? Então vamos lá, agora aqui é o nosso manual definitivo, né? Para que a gente possa entender o presbitério. Eu ensinei a partir de vários textos. Hoje eu quero mostrar para vocês por que nós devemos ter presbitério na igreja, a partir de algumas perspectivas bíblicas. Deixa a sua Bíblia pronta em Atos. Como é que nós vamos ficar atentos? Preste bem atenção. Eu vou ensinar
Pessoal do conselho dos membros fundadores, muito atenção à pregação, por favor. Correto, amém? Vocês são as pessoas que mais precisam saber disso que eu vou ensinar. Igreja, muito atenção agora, para que vocês entendam de fato o ofício e para que vocês não esperem dessa pessoa ou de qualquer outra pessoa que vai surgir além do que é proposto biblicamente. Por que isso é importante? Porque vocês podem ter chegado aqui com várias concepções bíblicas de pastor ou de presbítero, não sei se de onde você veio tinha alguma figura desse tipo. Mas o pastor ele tem seu ofício bíblico, tanto regente como docente, e a igreja deve esperar dele aquilo que a Bíblia pede para se esperar dele. Amém? Fora isso, nada a mais, tá bom? Então, muito atenção, principalmente os membros fundadores. A mesma coisa vai acontecer no diaconato, quando eu falar sobre o manual definitivo do diaconato. Os membros fundadores têm que estar atentos e a igreja tem que estar atenta, porque vocês que vão falar, nós concordamos e sim acreditamos que essa pessoa, apesar de não ser a mais perfeita, ela pode desenvolver o ministério. Amém? Amém. Pode ser que não tenha ninguém? Pode ser. Então, se ninguém quiser se candidatar, talvez eu converse com uma ou duas pessoas, mostrando que eu vejo a capacidade, mas nada para forçar nada. O correto é que você fale, eu quero esse ofício para mim. Então, a pessoa que vai ser apresentada como presbítero é uma pessoa que eu já tenho certeza que quer o ofício. Amém? Amém. Lembrando também que nós temos alguns potenciais professores, e quando eu falar sobre ser mestre, também serão apresentados aqui. Então, você que acabou com a sua membresia, gosta de ensinar, é a hora de falar, pastor, eu quero ensinar as pessoas, eu quero poder compartilhar. Lembrando que eu entendo que todos estão em desenvolvimento. Que aulas são essas? Curso de membresia. Bem-aventurança, ordem da salvação, história da igreja, o que é membro. São esses assuntos que vocês vão nos ajudar a ensinar. Amém? Lembrando também que ao término das turmas, nós vamos ter nossa escola bíblica aos domingos, para falar sobre a nossa confissão de fé e a relação dela com a Bíblia. Também vamos precisar de professores para isso. Eu quero que você deixe, já está aberto em Atos aí? Eu quero que você abra comigo em Atos 14, 23. Acharam? Primeiro ponto, os fundamentos bíblicos para o modelo de presbiterianismo. Pluralidade de presbíteros em cada igreja local. Olha o que diz Atos 14, 23. Estabeleceram presbíteros em cada igreja e, tendo orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor. Olha para mim aqui, primeiro ponto importantíssimo. Nós estamos diante de um modelo bíblico, tá? Lá em Atos 14, lembrando sempre aquele desenvolvimento da história, né? Em Atos 14 nós temos aqui o estabelecimento de presbíteros em cada igreja. Por que isso é muito importante, meus irmãos? Apesar da nossa igreja ser pequena, não é fácil lidar com demandas, problemas. Você imagina se 5 pessoas têm problemas ao mesmo tempo na igreja? Já parou para pensar? Esse pastor vai ter o problema da casa dele e mais dos 5 irmãos ao mesmo tempo. Que talvez seja uma realidade que vocês não estão se deparando ainda, porque vocês têm um problema de vocês, pessoal. Então, quanto mais
presbíteros capacitados nós temos, melhor nós conseguimos amar ao próximo e ajudar as pessoas. Vocês estão entendendo? Outra coisa interessantíssima é o avanço da supervisão e do ensino. Quanto mais pessoas colocam essa responsabilidade no braço, mais nós conseguimos ensinar pessoas. Tá? Um segundo texto para embasar isso que eu estou conversando com vocês. Vocês podem abrir comigo também em Tito, capítulo 1, verso 5. Acharam? Por esta causa, te deixei em Creta. Tito 1,5. Acharam? Todos? Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Olha que coisa interessante, apesar da igreja estar plantada, ainda restava coisas para se colocar em ordem, e na segunda viagem missionária, Paulo vai usar tanto Timóteo como Tito para colocar esses fundamentos em prática. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é, todos os irmãos que estão me escutando, nós estamos diante de um modelo bíblico. Que modelo bíblico é esse? A pluralidade de presbíteros. Homens que possam ajudar sua igreja local, enquanto um vai para um lado, outro vai para o outro, e nós conseguimos cada vez mais alcançar essas pessoas. Amém? Isso é muito importante. Pastor, quantos presbíteros nós podemos ter aqui? Se a gente puder tiver 2 docentes, 2 regentes, melhor ainda. Amém? Para quando a gente abrir uma nova igreja, a gente já tem esses ministros formados aqui que eles possam ajudar outras famílias. Um exemplo muito importante disso, nós temos aqui pessoas que moram longe. De repente, existe a necessidade de nós abrirmos uma igreja para mais perto da maioria das pessoas que estão na igreja. E fazer um trabalho mais específico para as pessoas que estão perto da igreja. Se a gente já tiver aqui dentro ministros formados, nós vamos conseguir fazer isso. Amém? O que eu quis deixar bastante ênfase para vocês? Os apóstolos definindo seus presbíteros na igreja local, orando e jejuando para isso. O próprio Paulo falando, Tito, eu te coloquei aí para que você colocasse em ordem. Como é que ele vai colocar em ordem essas coisas? Escolhendo homens para ajudar nessa organização. Número 2. Nós cremos que existem presbíteros regentes e docentes. São 2 funções distintas. A grande pergunta é, de onde vem essa concepção? Você pode abrir comigo em 1 Timóteo 5,17. Todos acharam? Um ponto importante aqui, irmãos, olhem aqui para mim. Quando você vai encontrar um pouco, se você fizer um estudo sobre presbíteros na Bíblia, comprar um livro sobre isso, nós temos até um livro aí, na nossa biblioteca, você vai perceber que não existia um presbítero. Existiam vários presbíteros, e cada um tinha uma função específica numa igreja local, alguns mais para a parte administrativa, outros para a parte mais educativa, tá? Isso é muito comum. Nós também temos 2 palavras para presbítero. A palavra em grego presbítero e a palavra episcopo, que vem de bispo. Que tudo indica que era alguém que supervisionava muitos presbíteros. Não era alguém acima, não era alguém que mandava mais, mas era alguém que estava nessa parte mais administrativa. Ele observava se as funções estavam no lugar. Ele procurava saber se o trabalho estava sendo feito com progresso,
enquanto você tem outros que servem mais para a parte docente. Onde é que eu encontro isso? A gente encontra isso em Timóteo. Você pode olhar sua Bíblia aí? Timóteo 1, 5, 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicidade e honra, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Então, olha o que nós temos aqui, essa figura. Nós temos a figura dos que governam bem e nós temos dos que ensinam bem. Nós, como igreja, acreditamos que precisamos de homens fiéis ao Senhor, que possam se dedicar à leitura bíblica quando todo mundo está se divertindo, quando todo mundo está preocupado com seus afazeres. Nós precisamos de alguém que possa se afadigar do estudo bíblico, ler muito, estudar muito, e que faça isso com amor e não por obrigação. Nós precisamos de homens aqui que se preocupem com a administração da igreja e o progresso do desenvolvimento de tudo que está acontecendo aqui, e que isso não seja um peso para esse irmão. Que seja a alegria do seu coração. Porque noites sombrias vão vir, dificuldades vão aparecer, pessoas vão desistir, problemas pessoais vão vir até essa pessoa que está como ministro, mas o que diferencia alguém que pode estar nesse cargo é a capacidade de não desistir. Mesmo diante dos maiores desafios, mesmo diante dos maiores desânimos, por quê? Porque essa pessoa ama o que faz. Se eu falar para vocês que todas as vezes que eu subi aqui, eu subi com uma vida lindamente maravilhosa, eu estou mentindo. Várias vezes eu subi aqui alegre, várias vezes motivado, mas várias vezes com lutas internas, lutas externas, mas jamais o meu amor acabou de poder subir aqui e poder pregar o evangelho. Isso, pelo contrário, me mantém vivo. O presbítero regente é a mesma coisa. Ele pode passar a dificuldade que for, ele pode ter a barreira que for, mas o que mantém ele vivo é poder ajudar a obra do Senhor. Todos estão me entendendo? Porque não tem a ver apenas com saber alguma coisa. Não tem apenas a ver com ser inteligente. Tem a ver com amar isso. Quando é que você percebe que você ama de fato a obra de Deus? Quando tudo está dizendo para você desistir, você se irritar, mas você continua ali. Então, meus irmãos, vocês que estão me olhando, que tem a capacidade, que tem a mania de desistir fácil, certamente a obra de Deus não servirá muito para você. Porque a capacidade de Tiago 1 de persistência, ela precisa estar em dia. Todos estão me entendendo? Então, eu como pastor, o que eu observo? Primeira coisa, antes do intelecto, a capacidade de perseverar de uma pessoa que está comigo na obra. Eu sei que ela não está num dia bom, eu sei que a vida pessoal não está muito boa, eu sei que ela tem todas as desculpas possíveis para poder dar, mas eu vejo aquela pessoa ali. Correto? E eu não digo isso elogiando alguém para desmerecer quem passou pelo momento difícil. Mas eu estou falando que quem precisa pegar esse cargo tem que entender que enquanto uma pessoa estiver ruim e ela pode ficar em casa, você não vai ficar. Vocês estão conseguindo me compreender? Amém? Então vão ter dias que vão ser mais fáceis e vão ter dias que vão ser mais difíceis. E nós temos que continuar machando e machando. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês percebam a responsabilidade que é estar do lado daqui. Para que vocês admirem essa pessoa indicada e não fiquem com um olhar julgador. Mas entendam, olhem para a dificuldade de vocês. Olhem para todas as vezes que vocês desistiram, que vocês quiseram desistir de Deus, que vocês não conseguiram orar, que vocês não quiseram ler Bíblia porque vocês estavam pensando no problema de vocês. Vai ter mais uma pessoa aqui do meu lado que faça chuva ou faça sol.
estará aqui para muitas das vezes escutar o problema de vocês e deixar de escutar o seu próprio problema. Vocês estão entendendo? Qual é o nosso posicionamento em relação a uma pessoa dessa? Carinho, respeito, amém? A não ser que seja um herético que esteja fazendo tudo errado. A gente precisa resolver, amém? Mas eu quero que vocês, eu quero muito que vocês tenham essa mania na nossa igreja, torcer pelas pessoas que estão começando a fazer algo. Não tem nada que entristeça mais meu coração de pastor, é quando eu vejo alguém desmerecer alguém que está tentando. Nós temos futuros professores aqui, nós temos pessoas que já ensinam e dão aula, e eu tenho muito carinho por essas pessoas. Porque no meio de tantas pessoas, alguém se levantou para falar, eu vou ajudar, eu vou ensinar. E essa pessoa também tem problema, como todos vocês têm aqui. Amém? Então ela está tentando, ela está se desenvolvendo, no início ela fica um pouco mais tímida, depois ela vai se soltando cada vez mais, mas é muito importante ver alguém dedicado. Então eu louvo a Deus por todas as pessoas que ajudam nos bastidores, por todas as pessoas que já contribuíram de alguma forma, que serviram aqui nessa igreja com todas as suas dificuldades e vieram servir. Amém? Não estou dizendo também que você tiver com um problema gravíssimo, você tem que vir se arrastando para cá. Não, tudo é uma conversa. A gente conversa nos bastidores, entende cada caso, né? Tem momentos realmente que tem que parar. Tem momento que tem que focar no problema. Mas tem momentos que a gente precisa entender que a gente precisa continuar marchando. Mas eu quero que vocês... É porque a gente vem de um lugar onde a gente nem sabe o preço que se paga e a gente trata o olhar como se a gente já fosse fácil fazer o que a outra pessoa está fazendo. Eu não queria esse olhar, então, quando as pessoas vêm cantar aqui em cima, de repente elas ensaiaram tanto, elas erraram porque estavam nervosas. Para mim, isso é a grande alegria do meu coração, porque eu estou torcendo por essas pessoas. Várias vezes que as pessoas cantaram aqui, que eu estava ali embaixo, eu estava torcendo, como se eu estivesse torcendo para o meu filho. Quando eu vejo que um professor novo está dando aula, eu fico muito alegre. Vocês estão entendendo? Quando eu vejo que alguém está ajudando em alguma área, não importa esse nervosismo, mas ela diz, eu estou aqui e eu vou tentar. Então, tanto quem está no bastidor, quem está mais em evidência, visivelmente falando, são pessoas importantes para essa igreja. Amém? Então, da onde nós tiramos a nossa concepção de duplo presbitério? É porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que tem aqueles que governam bem e tem aqueles que ensinam bem. Tem aqueles que supervisionam e tem aqueles que estão fixos numa igreja local, ensinando no dia a dia da igreja. Os presbíteros regentes supervisionam, governam e acompanham. Vou repetir. Os presbíteros regentes supervisionam, governam e acompanham. Os presbíteros docentes, mais conhecido como a figura do pastor, se dedicam ao ensino público e à direção doutrinária. Quem já leu um bom livro aqui, sabe que ler um calhamaço daquele que tem lá do Igreja de Cristo, você não faz isso em pouco, se você não se focar, você não consegue nem terminar. Quem sabe da parte administrativa sabe o quanto é difícil também administrar. Terceiro ponto. Nós percebemos biblicamente que existem decisões doutrinárias e disciplinares de forma colegiada. Como, pastor? Um exemplo é o Concílio de Jerusalém em Atos 15. Você já pode abrir sua Bíblia em Atos 15, você vai perceber uma coisa. Apesar dos apóstolos falarem, quem dá o voto final não é um apóstolo, é um presbítero, chamado Tiago. Tamanha importância dada já pelos apóstolos ao ofício de presbítero. Quando nós lemos um pouquinho da história de Tiago, nós percebemos que ele era um presbítero supervisor das igrejas de Jerusalém. Ele era um voto muito importante. Tudo indica que esse Tiago talvez fosse alguém dado muito para o lado administrativo. Já abriram em Atos 15? Falta só eu, então.
Vamos ler desde o versículo 1, tá? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Olha só, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha esse ensino. Presta atenção. Se vocês não forem circuncidados, não tem salvação para vocês. Isso que esses homens ensinavam. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Olha um dos pontos que nós falamos em Timóteo. Defesa doutrinária. Lembra das responsabilidades do cristão? Uma delas é o quê? Defender sua doutrina. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com quem? Os presbíteros. Tá? Por que eu estou fazendo questão de falar sobre isso, meus irmãos? Olha aqui para mim rapidinho, deixa a Bíblia aberta. Porque a palavra presbítero no nosso ambiente paraense é estranha. A figura do pastor, então quando você falar na minha igreja presbítero, vão te olhar com cara de estranho. Presbítero? Mas não é pastor? Isso, infelizmente, é um distanciamento bíblico do ofício. Amém? São pessoas que ordenam sem olhar para o texto bíblico e sem entender a história bíblica. Versículo 3. A igreja os enviou e, ao passarem por Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por quem? E pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Nós temos um problema grave já na igreja primitiva, que pessoas que se converteram do farisaísmo queriam colocar alguns dogmas e doutrinas dentro da nova igreja primitiva. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Por que considerar essa questão? Olha de novo aqui um desenvolvimento histórico. Essa igreja é uma igreja judaico-cristã. Muito mais judaica do que cristã. Então esses homens são judeus. Eles professam a religião judaica. Então eles estão começando a organizar o que de fato ia diferenciar eles de ser um judeu para ser agora um cristão. Então olha como eles estão votando em algumas situações. Estão organizando situações ainda. Eles foram se reunir para decidir, será que é válido cobrar um posicionamento dos gentios a respeito de coisas judaicas? E agora é o que nós vamos ler em seguida. 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Eu sei que a gente tem aquela mania de falar de Paulo, né, que foi o apóstolo dos gentios, mas o primeiro é Pedro. Quando o centurião tem um sonho e vê um lençol, ele tem um sonho que vê um lençol caindo, um monte de alimento impuro chegando até ele, e Deus fala para ele, come, porque ele vai ter que evangelizar mais na frente alguém de outra cultura, quando Pedro tem esse sonho. Então ele é o primeiro a pregar para um gentil. Então ele tem autoridade para falar. Nesse exato momento aqui, quem é Paulo? Paulo é um evangelista missionário.
Versículo 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. E aqui Paulo começa a deixar coisa muito clara. O que para a gente era símbolo e ritual, hoje a fé toma o lugar de qualquer rito e símbolo. 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? São todas aquelas regras e aquelas leis pesadas. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, porque eles queriam dizer o seguinte: se não tiver circuncisão, não é salvo. E Pedro vai falar negativo. É a fé em Cristo que vem através da graça que nos salva. Então, no versículo 10, né? Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. Olha um evangelho calando a boca das pessoas, né? Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Esse Tiago que levanta, ele é quem? Ele é um presbítero. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aqui Tiago vai usar a Bíblia. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Olha o que ele fala aqui. Meus irmãos, já existe uma profecia no Antigo Testamento que diz que Deus levantaria a casa de Davi, que é na figura de Cristo, e após isso ele permitiria que um povo que não é seu o adorasse, que são os gentios. E Tiago fala assim: vocês não estão percebendo que isso está acontecendo nesse exato momento? Então, olha a importância de um presbítero muito bem fundamentado na Bíblia. Ele levanta e usa um texto, interpretando um texto do Antigo Testamento para afirmar a sua fala junto a essa assembleia com os irmãos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Basarbas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros,
Aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, como nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nos impor a vocês, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Até aí. Eu estou diante de um conselho aqui. Você encontra a figura de apóstolos, presbíteros. Paulo ainda é alguém ali que está começando a ter toda aquela fama e aquele respeito. Mas por que eu faço questão de ler esse texto? A importância já na época dos apóstolos de alguém como Tiago, um presbítero, se levantar teologicamente para falar. Vocês não estão percebendo que isso foi profetizado no Antigo Testamento? Vocês não estão conseguindo enxergar que Deus já havia falado que esse momento iria acontecer? Não tem o que duvidar. Nós não podemos impor nossa cultura a eles. Porque Deus já havia nos avisado que o evangelho seria espalhado por várias nações. Amém? Então isso é muito importante. Talvez você possa estar me vendo aqui e falando, nossa, que assunto chato. Tanto assunto por aí, eu poderia estar numa igreja mais emocionante, que estaria me impactando espiritualmente. Mas, meus irmãos, eu não sei vocês, mas quanto mais próximo eu chego do modelo bíblico, mais espiritualidade eu sinto dentro de mim. Então, para mim, conversar sobre esses assuntos para vocês é muito, 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 muito importante. Amém? Então, nós conseguimos ver em Jerusalém, nesse concílio, apóstolos e presbíteros que se reúnem. A decisão não é tomada por um líder único e nem por votação popular, mas por um conselho de homens capacitados. Paulo levanta, Tiago levanta e dá o seu voto. Eles escutam a fala de Paulo e as pessoas que estão com ele. A autoridade é conciliar, é deliberativa e unida na palavra. O que autoriza um presbítero supervisionar, administrar ou pregar. Ele está alicerçado aonde? Na palavra. Como é que funciona então o nosso modelo de governo? De 3 formas. Presbítero docente, ele ensina, prega e orienta doutrinariamente. Repete comigo. Ele ensina, prega, orienta doutrinariamente. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Eu vou usar uma pergunta que a Stephanie fez no curso de membresia hoje. Eu achei muito pertinente a pergunta dela. Ela perguntou, Tayan, como é que funciona o discipulado na Igreja Reformada? Eu gostei dessa tua pergunta. O discipulado é a coisa mais mal compreendida em nossos tempos. Porque alguns de vocês vieram de uma cultura onde o discipulado é: eu sou o teu líder, eu vou te discipular, Mayra. Tu vai ter que contar todos os teus segredos para mim. Você vai ter que reger a cartilha de tudo que eu estiver falando para você. Então, era uma questão de orgulho falar, eu tenho um discipulador, o meu discipulador é fulano. Era uma questão de orgulho para os discipuladores. Eu tenho 12 discipulados, 12 discípulos. Né? Não era isso? Biblicamente, esse modelo não existe.
biblicamente, o que é discipulado? Tudo. Eu, nesse altar, pregando para vocês, é o quê? Discipulado. Eu conversando pessoalmente com vocês, é o quê? Um professor no curso de membresia ensinando vocês, é o quê? Vocês conversando sobre Bíblia com um amigo de vocês e trocando experiências e aconselhando uns aos outros, é discipulado. Agora, se a tua compreensão bíblica é que você precisa de alguém do teu cangote te cheirando 24 horas e te dando assessoria, isso não é discipulado. Por quê? Porque nós não podemos ter uma igreja que rasga ensinamento. É muito fácil você rasgar o ensinamento. É muito fácil professores se dedicarem para o curso de membresia, pastores, presbíteros se dedicarem horas lendo, para você não escutar nada do que é dito aqui e querer uma assessoria pessoal. Quem está me entendendo? Isso não é evangelho. Vocês estão entendendo? Isso é de respeito para com a família dos seus irmãos, para com o tempo dos seus irmãos que estão se dedicando. Então, é muito valioso quando você senta na cadeira para estudar no curso de membresia, isso é o quê? Discipulado. Quando você senta em particular com um irmão mais experiente para te aconselhar, isso é o quê? Discipulado. Quando você está escutando uma pregação aos domingos, isso é o quê? O convívio com alguém que é mais maduro que você é o quê? Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque vocês não podem ter a audácia de falar, eu não sou discipulado na minha igreja. Talvez você é surdo. Porque o tanto de conhecimento e de doutrina que você pode conversar com seus irmãos, que nós estamos fornecendo para você, só vai ter uma diferença se você não colocar em prática. E se você não se importar com isso, realmente, meu irmão, não vai fazer sentido nenhum. Vocês estão entendendo? Não vai fazer. Eu quero ser o máximo sincero com vocês aqui. Não vai fazer sentido nenhum. Eu odeio estudar, eu não gosto de aprender, e eu não quero colocar em prática, eu não tenho mais o que fazer. Todo homem que se levantar como um presbítero, um diácono, é difícil você ajudar alguém que não quer aprender. É difícil você ajudar alguém que não quer colocar em prática verdades que o próprio Cristo ensinou. Se você não quer colocar verdades que o próprio Cristo ensinou, quem sou eu na fila do pão com você? Não vai adiantar. Não vai passar de um convívio de mundanismo. Então, vocês estão me vendo aqui, todos vocês, valorizem o ensinamento bíblico. Valorizem a palavra ou esse lugar não é para vocês. E eu não falo isso querendo expulsar vocês. Eu falo isso sendo extremamente sincero com vocês. Vocês vão perder tempo de vocês, vocês vão se frustrar e vão ficar chateados. Vocês estão entendendo? Porque você vai chegar para conversar com alguém, aconselhar, a pessoa vai ter que aconselhar biblicamente. Se você não gosta de Bíblia, vai parecer muito chato. Amém? Então é muito importante que vocês tenham esse olhar. Correto? Qual é o papel do presbítero docente? Quando é que eu sei que eu posso falar, poxa, eu tenho um presbítero docente? Quando ele está te ensinando, quando ele prega e você percebe que ele se preparou para aquilo, quando ele dá direção doutrinária para a igreja, quando ele se dedica a lidar com tensões teológicas dificílimas para que você não tenha que se enganar por qualquer emaranhado de coisas. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou repetir o que eu tenho falado vários e vários domingos. Nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que não estão nem aí para o que é ensinado, vão sofrer demais e ainda são capazes de colocar a culpa nos seus líderes, depois de tanto ensino e dedicação teológica. E dois, aqueles que gostam de estudar muito e que estão se lixando porque está sendo ensinado, eles querem estudar outra coisa. Eles nunca vão viver uma vida dentro da igreja, porque o problema deles é sempre individual. É o que eu quero, é como eu quero. Então, meus irmãos, eu já falei isso para todos os irmãos daqui da igreja. Se você quiser alguma coisa além da Bíblia, não me fale comigo. Eu não tenho nada além da Bíblia para te oferecer, porque eu sou pecador como você.
Então, o melhor de mim que eu posso oferecer para você é te dar um conselho bíblico e te mostrar onde está na Bíblia. Fora disso, não espere mais nada de mim. Não espere nada fora disso de algum presbítero que vai se levantar nesse lugar. Espere alguém que ama a Bíblia, alguém que estuda a Bíblia e alguém que se afadiga de entender o ensinamento bíblico. Vocês estão me entendendo? Porque senão, meus irmãos, cada um tem uma concepção de pastor aqui. Cada um vai... pastor para mim é isso. Pastor para mim é isso. Pastor para mim é isso. E aí, meus irmãos, humanamente, essa pessoa não vai conseguir lidar com isso. Nenhum de vocês conseguiriam lidar com isso. Aonde é que o pastor de vocês não vai fazer sentido, o presbítero? Se vocês não gostam de aprender Bíblia. O que significa isso? Que o pastor que vos fala é inútil. E vai parecer um cara muito chato. Então deve haver de vocês a curiosidade, a vontade de perguntar, de tirar dúvidas. Deve haver de vocês a vontade de estudar e conhecer e progredir. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, porque, meus irmãos, é como o Mark David fala, a igreja não é um supermercado. Eu chego na prateleira de biscoito, esse eu não gosto, eu vou comer esse aqui porque isso eu gosto. Não é uma loja de roupa que você escolhe a roupa conforme o teu gosto. Igreja não é esse lugar. Se você não quiser Bíblia, eu vou te frustrar. Isso é muito importante. Vou repetir. O papel do presbítero docente é ensinar, pregar, orientar doutrinariamente. Quem é que gosta de ler? Levanta a mão. Vocês sabem que ler um livro não é fácil, correto? Para quem lê de verdade, né? Vocês sabem que estudar não é uma coisa fácil, correto? Você imagina você lidar com coisas teológicas e espirituais ao mesmo tempo. Vocês sabem que quem sabe de treta teológica aí sabe que o negócio é pesado, né? São divergências e divergências teológicas que existem. Quanto mais presbíteros docentes aparecerem nesse lugar, mais protegida doutrinariamente nós deixaremos a nossa igreja. E vou repetir, meus irmãos, se você não gosta de estudar, vá procurar uma igreja mais emocional. Porque aqui você vai sentir um frio. Porque pensa numa coisa que me aviva é quando eu leio a palavra de Deus. Eu não sei se vocês são assim também. Quando eu descubro algo novo em Cristo Jesus na Bíblia que eu não sabia, quando eu consigo perceber em mim aquilo que a Bíblia está dizendo, pensa numa coisa que me aquebranta, me faz chorar, me faz animar, eu me sinto vivo. Só que você pode estar me escutando aqui e você não se sente vivo porque você não gosta de Bíblia. E aí, meus irmãos, eu não posso fazer nada. Meu papel sempre vai ser te incentivar a isso. Aqueles que são mais próximos de mim sabem quando eu falo de um livro, parece que eu estou falando de uma joia, de tão entusiasmado quando eu descubro alguma coisa nova. Isso me aviva, isso mantém-me, sabe, poder entender um pouco mais acerca de Cristo, que é uma divindade que eu não posso alcançar, que é poderosa, que é acima de todos. Eu ter a honra como pecador de poder saber um pouco mais, isso me emociona. Isso me alegra. Eu espero que todos vocês compartilhem disso comigo. Porque senão, meus irmãos, a vida de vocês será uma vida frustrada. Eu me deparei com uma conversa com uma pessoa de uma outra congregação. Eu vou falar para vocês que depois eu chorei orando. A pessoa falou assim: eu quero voltar para onde eu estava morando, porque naquela igreja que eu estava, tinha uma atmosfera de adoração que eu era envolvido, que eu chorava, eu sentia a glória de Deus. E com todo respeito, eu perguntei para essa pessoa: por que você não sente mais isso? Ah, porque na minha igreja não tem tal coisa. Quando tu vai para o teu quarto, tu sente isso? Não. Eu falei: tu acha que isso é normal? Aquela atmosfera é um ídolo na tua vida. Porque se você é um cristão e você depende de uma atmosfera para que você tenha
a presença de Deus e se sinta alegre, você precisa do ambiente para você sentir. Cara, você não é Cristo, você não conhece a Deus, gente. O que move o nosso coração é o conhecer ao Senhor. E eu chorei, falei, Senhor, eu não posso viver assim. Vem, Espírito, vem, sopra o quê se ele já está comigo? Sabe, o lugar da experiência é muito bonito. O lugar da sensibilidade é muito bonito, mas ele é consequência. Você quer ver um crente de verdade? Ele está num ambiente simples e neutro. E Deus ainda é importante e real para ele. Porque vocês não podem esquecer que nós vivemos pelo quê? Por fé. Nós cremos no que nós não vemos. E não é possível que a nossa geração precise de tanto estímulo. Isso não é fé. Eu preciso do estímulo da música, eu preciso do estímulo da luz, eu preciso de um ambiente, de uma atmosfera confortável. Um crente de verdade não precisa disso. Ele precisa de convicção. Fé é a certeza das coisas que eu espero e não vejo. E eu chorei por isso. Porque essa pessoa achava que estava procurando e buscando a presença de Deus. Ela queria um ambiente atmosférico que sentisse a Deus. Você está se enganando. Você precisa de Cristo. O teu problema é com Cristo. Você não resolveu o seu problema com Cristo. Você não ama a Cristo. Você não entende a Cristo. Porque um cristão de verdade não precisa sentir, ver. Ele só precisa ter certeza. Isso é uma dica para quem está nessa igreja e se sente frio. Tome vergonha na sua cara. Se você quer uma experiência transcendental, vá atrás. Vá procurar. Um dia tem, outro dia não tem. Um dia tem, outro dia não tem. Eu preciso de Cristo. Então, vim cantar essas mesmas músicas aqui. Aleluia. Vim olhar para os mesmos irmãos. Aleluia. Vim para a igreja pequenininha, calou. Aleluia. Porque eu não preciso de atmosfera, eu preciso de Cristo. E essa é a alegria do meu coração. É quando eu descubro uma verdade bíblica, quando eu falo, nossa, eu estou falando sobre presbitério, e era a mesma coisa que Tiago ensinava, é isso que me aviva. E vou repetir. Se você não gosta de Bíblia, cara, você vai ser um cara extremamente infeliz e uma mulher feliz e fria nessa cadeira que está me olhando aí. Aí você vai começar a encontrar um ponto interessante. Pastor, você está falando que não pode chorar. Não, bicho, eu sou um chorão que vocês nem imaginam. Bicho, eu choro. O que eu mais faço na minha vida é chorar, irmão. Eu pego meu violão, cara, tô chorando. Eu choro lendo para vocês. O que eu mais faço é chorar. Eu não estou dizendo que você é insensível. Eu estou dizendo que nós não podemos deixar de esquecer que é pela fé. É sem sentir, é sem ver e é sem tocar. É pelo quê? Pela convicção que eu tenho. E convicção vem pelo ouvir, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Se você esperar a atmosfera, eu só sinto a presença de Deus quando o pastor canta aquela música. Por favor, vá procurar uma igreja transcendental. Ah, meu Deus, já refúgio a glória. Que música horrível. Olha a letra! Além da letra, tem irmãos mais velhos que gostam. Respeitem eles também. Os irmãos de mais idade, eu não gosto dessas músicas. Respeite os mais novos. Olha a letra. Olha a beleza que nós podemos fazer um coral cantando ao Senhor. Se você está frio, é porque você é um irresponsável. Talvez seja o conselho mais precioso que eu já dei na minha vida para vocês nessa igreja. Porque, baseado nessa pergunta que você fez, Stephanie, o que é discipulado? Pensa numa igreja que discipula essa aqui. Pensa numa igreja que discipula, porque tudo aqui é ensinamento bíblico. Até a nossa palavra de oferta, a gente vai de Gênesis e vai para Coríntios. Até a palavra de oferta. Vocês já olharam a letra das músicas do Inário?
Vocês já pararam para ler as letras? Vocês já pararam para ler as letras que nós escrevemos, as autorais? Vocês já observaram uma biblioteca que tem lá dentro? Vocês já viram o que é ensinado pelas crianças? Nós temos muita coisa a melhorar, nós temos muita coisa a crescer. Mas uma coisa é clara, essa igreja tem um espírito discipulado, sim. É só você que não percebe. Porque é muito fácil pegar um programa e falar, toma conta do Rodrigo, seja babá dele. Nós somos adultos. E nós podemos ajudar uns aos outros. Mas nós temos que ter consciência. Eu não vou conseguir ajudar você. O teu irmão não vai conseguir ajudar se você não quer a Cristo. Se você não quer a Bíblia. Se você quiser uma experiência transcendental, sensorial, esteja à vontade. Procure isso. Aqui não vai ter isso. Aqui eu quero ver você chorando diante da gloriosa letra bíblica que nós estamos cantando. Diante de um texto que nós estamos lendo e aquilo consome as nossas entranhas e falar que Deus é muito bom. Aqui é o nosso irmão Antônio subindo, falando de novo sobre ordem da salvação. De novo, irmão Antônio falando sobre a salvação. É isso que aviva a nossa fé. Bem-aventurança de novo. É isso que aviva a nossa fé. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa genética. Esse é o nosso DNA. E foi por isso que esse lugar foi aberto. Eu te respeito. Se você quer uma transcendência espiritual. Mas eu vou ser sincero para você. Eu não preciso disso. Porque Cristo me basta. E é isso que tem que arrancar a lágrima dos olhos de vocês. O perdão do Senhor de tanto pecado que existe em vocês. Vocês estão entendendo? Que síntese toda nessa de uma pergunta, né? Eu não estou dando bronca na Stephanie, não, porque na hora que ela me perguntou, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, nós estamos esperando discipulado. Quantos de vocês já conversaram comigo em particular? Quantos de vocês já foram na minha casa? Quantos foram na casa do irmão Antônio para conversar com ele? Quantos já estão no grupo de estudo? O que é aquilo no grupo de estudo, meus irmãos? Vocês estão discipulando uns aos outros. Quando a Diana fala assim, eu não vou dizer não, eu vou ir, eu vou lá, eu vou continuar indo, mesmo que ninguém vá, ela continua indo lá para receber um irmão. Isso é discipulado, já. Porque você está propondo um ambiente discipulado. Agora, se vocês não participam disso, vocês estão entendendo? Aí você nunca vai sentir isso. Vocês não vão sentir isso. Se vocês não fizerem um esforço para estar, ninguém vai sentir isso. Para nós estarmos juntos, para nós estarmos envolvendo na doutrina bíblica, para estudarmos o que todo mundo está estudando junto. Vai ter um próximo livro de Efésios. Você nunca vai sentir o que eu estou sentindo ao ensinar Efésios se você não se conectar à sua igreja local. O presbítero regente, ele governa, aconselha e zela pelo rebanho. É isso que ele faz. Como é governar? Ele administra. Ele está preocupado como é que a obra está funcionando, cada canto desse lugar. Mas ele também pode aconselhar, porque ele precisa ser apto para ensinar. A diferença é que ele não precisa se afadigar na teologia, porque tem um docente que vai dar o suporte para ele. Correto? Então, ele observa o andamento da igreja, como ela está lidando, ele pode ensinar pessoas, ele pode ajudar o presbítero docente. E ele é uma forma também de abrir os olhos do presbítero docente. Olha, tu percebeu que está acontecendo isso, isso, isso. Vocês estão entendendo que é uma dupla? Isso é muito, muito importante. Pastor, eu quero ser presbítero regente. Tu é desorganizado? Não dá para te ser. É sério isso. Presbítero regente tem que ser alguém organizado, tá? Por isso que ainda bem que eu não sou regente. Amigo, não ia dar muito certo. Tem que ser alguém que vê os mínimos detalhes. Isso é sério, gente. Você tem que saber até onde você vai. Por exemplo, eu tenho plena certeza que essa igreja não estaria aberta se não fosse o pessoal dos bastidores. Porque pode estar um buraco que eu não vou enxergar.
Vocês estão entendendo? Eu sou mais aéreo para isso. Mas tem pessoas no bastidores que estão vendo cada detalhe, percebendo cada detalhe, perguntando, tentando entender. Por isso que a igreja precisa ser governada pelo um governo plural. E o terceiro é o diácono. Nós vamos falar no próximo. Ele vai servir administrando recursos e necessidades materiais. Eu vou deixar para falar dele no próximo, de forma específica. Finalizando. Nós temos algumas seções. Nós temos o presbítero de uma igreja local, ele governa localmente a disciplina, a direção pastoral. Então, nós temos um presbítero que funciona em várias igrejas, que é aquele que supervisiona várias igrejas, que é um governo mais regional, que examina como se tudo está em ordem. Nós temos o sínodo em algumas igrejas, que é o representante de todos os presbíteros. Então, é algo mais a nível de estado, sabe? Brasil, tipo assim, Pará, sabe? Então, tem algumas igrejas que funcionam assim. Tem o presbítero da igreja local, tem o presbítero da região, Belém, Ananindeua, e tem o presbítero do estado, correto? Quem manda mais? Ninguém. É só a nível de quê? Supervisão, para saber se tudo está em ordem. O princípio do governo de presbitério começa na primeira pregação que eu falei para vocês, Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Nenhum homem ou conselho substitui a Cristo. Toda autoridade delegada, limitada e subordinada à Escritura. A igreja visível é governada por ofícios ordenados. Não há igualdade irrestrita entre os membros em matéria de governo. O governo é exercido por homens aprovados, preparados e reconhecidos publicamente. A autoridade sempre é coletiva e nunca pessoal. Não há um ungido do Senhor isolado. Toda decisão pastoral é tomada em conjunto com a prestação de contas. Diante disso, vocês percebem a importância desse ofício. Amém? De ter alguém que está horas estudando para levar doutrinariamente a igreja. Quer que eu dê exemplo para vocês? Se eu não tivesse nos bastidores pessoas ajudando internamente, vocês já pararam para observar o nosso aplicativo de sala de aula? Vocês percebem quantas matérias e quantos materiais tem lá? Vocês acham que a gente constrói isso em 2 meses? Não. Aquilo são 2 anos, gente. Encontrando a melhor forma de falar, testando, tira aqui. Não foi de um dia. Se não tivessem pessoas me ajudando, você acha que eu conseguiria ter tempo para isso? Tem algumas pessoas que tratam a pregação como algo supérfluo. Pega um vídeo na internet, assiste, vem e prega. Vocês não têm noção do que é isso. Então, nada poderia ter acontecido, meu desenvolvimento teológico nunca poderia ter acontecido se não tivesse nos bastidores alguém administrando isso. Amém? Amém. Então, eu cresci teologicamente muito, já com a Frônesis aberta. Eu lembro que o primeiro ano de Frônesis, eu estava vindo numa igreja pentecostal. E aí, se não fosse nos bastidores as pessoas me ajudando, eu não teria tempo para estar estudando. Lembra? Eu trabalhava no Açaí. Eu vinha com a roupa do supermercado Açaí, com a bota, a blusa vermelha, a caixa amplificadinha do lado e pregando para. Quem é desse tempo? Levanta a mão. Tem o pessoal desse tempo. Vocês têm noção da dificuldade que é isso, gente? A dificuldade que é sempre ter que trabalhar e, ao mesmo tempo, tá lendo horas e horas de livros e livros e livros e livros e tá montando pregações, ensinando gente aqui, aconselhando ali. Eu não conseguiria fazer isso se não fossem pessoas nos bastidores da igreja me ajudando. Amém? Amém? Esse é o nosso modelo de governo de igreja. Nós vamos ter um oficial para a parte docente, se afadigar na parte teológica, e nós vamos ter um presbítero regente que vai ajudar a ver o funcionamento da igreja. Amém? Esse regente, ele pode pregar? Pode pregar. Mas o ofício mais importante dele é saber como é que está os bastidores. Então, ele pode ajudar no curso de membresia, ele pode, enquanto eu vou aconselhar uma família, ele aconselha outra, ele pode fazer visitas. Vocês podem procurar ele para aconselhamento. Vocês estão entendendo?
Vocês não precisam procurar apenas a mim, vocês podem procurar ele para aconselhamento, correto? Podem procurar a mim para aconselhamento. Tanto ele pode dar aula como eu posso dar aula, mas nas questões mais profundas teológicas, quem vai estar lidando com isso sou eu, como ele vai estar lidando com as questões administrativas mais profundamente do que eu. Vocês estão entendendo? Quem manda mais? Ninguém. Eu posso cobrar ele de uma coisa que ele não está fazendo correto e ele pode me cobrar de uma coisa que eu não estou fazendo correto. Vocês estão entendendo? Amém? Então, a partir desse momento, os olhos da igreja devem estar fixos para a candidatura desses presbíteros, desses diáconos, desses mestres para isso. Amém? Finalizando, a gente precisa abrir em Timóteo 1, 4. Desculpa, Timóteo 1, 3. Primeiro Timóteo 3, né? Lembrando que eu passei quase um mês pregando sobre isso. Que existe uma lista de como esse presbítero deve ser. Só que não é para ninguém ficar assim, nossa, vou olhar agora se ele faz tudo. Não, isso é uma lista de um cristão. Todo cristão deve ser isso aqui. E é cobrado dele, porque esse é o distintivo de alguém que é cristão. Essa pessoa vai ser perfeita nessas áreas? Não. Porém, também não é uma pessoa que publicamente fica passando vergonha e o tempo todo está com escândalos nessa área. Mas é uma pessoa que é ser humano, como todos vocês, como eu sou ser humano, como eu já errei nessa trajetória toda de 4 anos, né? Como eu já tive altos e baixos, quem é mais internamente sabe, quem não é tão próximo talvez não saiba, mas como eu já fui ajudado, como já tiveram paciência comigo nos momentos mais complicados da minha vida. E da mesma forma, qualquer liderança aqui, qualquer presbítero aqui, qualquer diácono vai passar por momentos difíceis também. Mas uma coisa é claro, Cristo é a nossa esperança. Amém? 2, versículo 1 lá. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, que no caso é a mesma coisa para diácono, ou para presbítero, deseja uma nobre função. Essa pessoa tem que desejar. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero, dependendo da versão que você está lendo aí, seja irrepreensível. Bem rapidinho, já tem uma pregação só sobre isso. Irrepreensível é a pessoa seguinte, não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa que publicamente tem uma reputação correta. A pessoa que, ela pode ter um erro aqui e ali que você vai chamar a atenção, ou você vai dar um toque para ela, correto? Mas, apesar dela não ser perfeita, ela é uma pessoa que você olha assim, não tem ninguém falando mal dela 24 horas. Vizinho fala mal, fulano fala, sabe? Aquela pessoa que não tem uma boa imagem de qualquer forma. Então tem que ser uma pessoa irrepreensível, correto? Que a gente não precisa ficar chamando a atenção toda hora, né? É aquele falando, toda hora eu tenho que repetir, toda hora eu tenho que chamar a atenção, toda hora tem que estar fazendo isso. Fulano não aprende, cara, toda vez é isso, sabe? Parece uma criança muito novinha que precisa ser corrigida. Ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Isso aqui é óbvio, né? Tenho 2 mulheres, não dá. Tem que ser fiel à sua mulher, amar a sua mulher. Vocês estão comigo aí? Eu preciso que todo mundo leia, por favor. Espera aí que saiu a minha Bíblia aqui. Ele tem que ser sóbrio ou moderado, né? Dependendo da linguagem aí. Esse sóbrio ou moderado é uma coisa bem interessante. Por exemplo, um presbítero ele não pode ser alguém viciado em alguma coisa. Ele não pode ser, vou dar um exemplo assim, sabe quando você é muito polarizado? Vou dar um exemplo. Você tem que conseguir manter sempre
o equilíbrio naquilo que você pensa. Ele não pode ser partidarista no sentido de eu gosto mais de um eu trato de um jeito, outro eu trato de outro. Ele não pode ser essa pessoa, ele tem que ser sóbrio, equilibrado. Tá entendendo? Olha, o pastor, o pastor ele é uma bênção, mas cara, gosta de dinheiro. O pastor é uma bênção, mas ele gosta, sei lá, na hora do futebol ele perde a estribeira. Sabe? Pessoas que têm algum impulso para algum desequilíbrio muito grande. Essa é a maior dificuldade de ser pastor. Você tem que ser, sabe? Sóbrio, equilibrado. Sensato, modesto, né? Você tem que ser alguém hospitaleiro, tem que gostar de gente e gostar de receber pessoas, de estar com pessoas. Não gosta, aí não gosta de ninguém aqui comigo mexendo nas minhas coisas, aí não tem como. Tem que ser apto a ensinar, correto? Então tem que ter uma capacidade de saber o básico do evangelho e saber ensinar pessoas sobre o evangelho. Não dado a vinho, não ter esse vício em bebida alcoólica, no caso lá do contexto dele é o vinho, nem violento, tem que ser alguém muito cordial, não violento, ele tem que ser cordial, no caso muito amável, ele tem que ser pacífico, aí é bem-aventurança. Lembrando que o amável é alguém mesmo que representa essa doçura, no sentido da forma de tratar as pessoas. Tem que ser pacífico, ele vai ter que resolver alguns problemas e não pode ter medo disso. Não apegado ao dinheiro. Isso aqui é muito importante. Se você tem problema com dinheiro, é um pouco complicado você ser pastor, entendeu? Exemplo, estou com pouco dinheiro, eu viro outra pessoa, aí você vai ter que ter estou com muito dinheiro, eu viro outra pessoa, então você tem que ter um cuidado com isso. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, a não ser que esses filhos sejam maiores de idade, já tenham seguido a sua vida. Então, vamos supor que se esse presbítero tiver um filho maior de idade e que já mora sozinho, o que esse filho for fazer por aí não diz respeito ao pai. Tá bom? Isso é muito importante frisar. Mas enquanto estiver na casa, é criado pelos pais, os filhos têm que ser obedientes. Também é muito difícil isso. Não é uma coisa muito fácil de você manter seus filhos obedientes, né? Davi e Esté apanham todo dia. Graças a Deus, Deus ajuda a gente ora, tenta educar da melhor forma possível, amém? Mas não é muito fácil para o regente ou para o presbítero docente. Quem tem criança pequena sabe que não é uma missão fácil. Tem hora que você, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Então, manter crianças educadinhas e não na bagunça, que é natural da criança, energia, não é uma coisa fácil. Então, por isso que eu estou falando para vocês assim, que às vezes é muito fácil você julgar. Não cria o filho dele, não tem nem filho. Já começou por aí. Tem que ser amável, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem gente que abusa. Acha que amável é ser empregado. Acha que alguém equilibrado é que tem que concordar com tudo que você diz. Então, não é. Tem que ter um cuidado, tá, gente? Porque eu estou falando das qualidades, vocês estão no extremo, do extremo que você não consegue fazer. Então, calma, por favor, calma, não é bem assim, correto? Por que eu falo isso? Porque a gente tem a tendência de esquecer as coisas boas que as pessoas fazem e só lembrar da coisa negativa que a pessoa faz. É o grande erro que a gente comete no nosso casamento, por exemplo. Todos vocês cometem, eu também cometi eu. A pessoa faz 10 coisas boas, a primeira que a pessoa faz não presta, não serve para nada. Isso pode acontecer no pastoreado também. Vocês podem esquecer tudo que eu já ofereci, que eu fiz, me dediquei por causa de uma coisa errada. Então, por isso que a gente tem que ter um pé muito no chão em relação a isso. Então, ele governa bem a sua própria família. Quer governar bem a sua própria família? Sua família o respeita. Tá? Seus filhos o respeitam, sua esposa. Tem que ser sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na condenação em que caiu o diabo. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem cilada do diabo. Tá?
esses são os ofícios do presbítero. É uma surpresa isso, gente? Não. Todos vocês estão me escutando. Se não forem assim, você tem que ter vergonha, né? E a gente tem que ser desse jeito. A gente não pode estar dando mau testemunho aí fora 24 horas, apesar de às vezes acontecer de alguém querer falar de você e não tem como controlar, né? Mas que não seja saindo de você isso. Gente, não é uma missão fácil. Dar conta de tudo isso, sabe? Quem aqui está me vendo que é um cristão genuíno, que luta para ter uma boa reputação, sabe que isso é difícil, né? Vocês sabem que não é fácil. Às vezes quando a gente está um pouco mais irritado, às vezes quando a gente não está num momento muito bom, e particularmente a gente vai progredindo com muito amor aos nossos irmãos, sabendo que pode ser que seja um momento de crise, essa pessoa possa cometer um erro, a gente vai lá, fala para a pessoa aquilo, a pessoa pede perdão e estamos desculpados. Amém? Presbíteros não são perfeitos e não significa que ser presbítero você nunca vai errar, porque a gente erra até quando não percebe, não é verdade? Então cuidado com o olhar que vocês vão ter, cuidado para não ter um olhar que vocês não vão aguentar que tenham sobre vocês, tá bom? Então muito atento a isso. Quem é a pessoa que eu vou indicar? Hoje é o nosso irmão Antônio, que já faz esse ofício, né? Ele já é um presbítero regente e, ao meu ver, como pastor, ele tem todas essas qualidades, não perfeito, como eu não sou perfeito, mas todos que estão desde o início dessa igreja sabem que talvez ele não estaria nem aqui com a gente, com toda essa força de vontade, fazendo o que ele faz. Então, aquela grande questão, Timóteo, nós precisamos reconhecer aqueles que governam bem. E eu, como pastor docente, preciso reconhecer isso. Por quê? Em 2020, foi em 2024 que a visão sumiu? Foi em 2024, não foi que a visão sumiu? 23. 2023 ele perde a visão, é muito recente. Vocês têm noção do que é isso, gente? É muito recente. E eu lembro que quando aconteceu isso, eu falei para Deus assim, Deus, eu perdi metade do meu braço, do meu corpo. Porque eles sempre me ajudavam muito. Como é que vai ser agora, Senhor? E, por incrível que pareça, por divina ação do Espírito Santo, a minha sensação é que ele ainda enxerga. Porque eu não sei se vocês sabem, ele sabe cada pessoa que está aqui, ele sabe quem faltou, ele escuta a voz de vocês, ele sabe o nome de todo mundo da turma pelo nome, e ele pergunta para todo mundo, quem veio? Fulano veio, fulano... Ele sabe de tudo o que acontece, ele sabe dizer se a parede está pintada, se o telhado está em dia, ele sabe dizer se tem mato lá atrás, se tem mato aqui na frente. Então isso sim, para mim, como pastor docente, é uma qualidade de um presbítero regente. Porque ele poderia ter toda a desculpa do mundo de falar assim, eu não vou mais prosseguir. Eu não tenho condições de prosseguir. Eu estou doente, eu perdi minha visão recentemente, e ele continua lendo Bíblia, através dos ouvidos, escutando, lendo através dos ouvidos. Quem é aluno dele sabe como ele dá a aula. Então, eu como pastor, observando isso, mediante de um evangelho onde a probabilidade de existência é muito grande, como pastor me alegra poder servir com alguém dessa forma. Correto? Outra coisa interessante, é nítido que ele tem amor pelo evangelho, porque ele sobe aqui e só fala sobre o evangelho. Inclusive, o motivo da irritabilidade dele é quando isso não é colocado em prática. Quando ele percebe que a igreja não está progredindo, quando ele percebe que a igreja está desorganizada, os motivos das nossas discussões internamente é sobre isso. Então ele chama a minha atenção muito sobre isso, quando algo está muito lento, quando eu estou desligado em alguma coisa. Então eu observando essas questões, é uma preocupação, não tem dinheiro no caixa da igreja, nós vamos pagar a luz, como é que a gente vai pagar a luz? Estamos devendo o cartão, como é que nós vamos pagar esse cartão? Então, meus irmãos, não desmerecendo, mas enquanto vocês estão dormindo, ele está preocupado na casa dele, em essa porta estar aberta. Vocês estão entendendo isso? Então tem muita coisa que nos bastidores vocês não estão enxergando. Aí lá eu vou me emocionar de novo, porque eu vi isso. Eu vi meu avô falecer. E 1 hora depois da notícia, ele estava dando aula no curso de membresia, online. Então, eu sei que o nosso irmão Antônio não é perfeito,
Mas eu, como cristão, eu olhei para aquilo e falei, eu não posso fechar meus olhos para isso. Diante de tantas dores que ele sente, ele é meu pai. E eu sei que essa questão, pô, você vai ordenar o teu pai, né? Pode parecer um negócio assim, caramba, é teu pai, essa igreja é mais uma igreja familiar. Não é, gente? Não é isso. Então, tipo assim, eu sei o pai que eu tenho, não é perfeito. Eu sei o quanto ele ama o evangelho. Eu sei disso. E quem convive perto dele sabe. Eu sei todas as vezes que ele pediu desculpa quando ele errou. Quando ele voltou atrás quando errou. Então eu não posso fechar meus olhos diante disso do evangelho. E eu tenho um orgulho muito grande, né? É meu pai. Que honra que Deus me deu de poder falar assim, nossa, meu pai está despertando todos os distintivos de evangelho. Eu só tenho a agradecer a Deus. Porque eu lembro que, acho que foi em 2015, nós estávamos na beira de uma piscina discutindo porque ele defendia uma doutrina errada. E eu defendendo a doutrina certa e dizendo que não era e que eu estava deixando o Espírito Santo de lado. E hoje ele está aqui reformado. Então eu sou grato a Deus. Então ele vem de manhã, eu já vi ele vindo com dores para esse lugar, dar aula para você, falou, eu não vou deixar de dar aula. E veio dar aula, eu vi ele dar aula quando meu avô partiu. E eu falei, cadê meu pai? 30 minutos depois ele estava chorando, ele estava dando aula. Eu falei, cara, só o evangelho pode fazer isso com alguém, não tem explicação. Só o evangelho pode fazer alguém que perdeu a visão. Meus irmãos, vocês não têm noção que é perder uma visão. Continuar progredindo. Hoje, apesar de eu saber que ele não gosta que fique falando disso, mas eu preciso ser bíblico e de fato, dar honra a quem faz o seu ofício bem. Várias vezes ele chega, vocês sabem a dificuldade que ele tem para andar, né? Então, vendo tudo isso, eu chegar na casa dele, estar com áudio, escutando pregação, estudando, eu chegar na casa dele e estar pregando para as pessoas. Então, para mim, como pastor docente, eu não posso ter medo de indicar ele por ser meu pai, sendo que esse homem de Deus, eu já vi ele acertar, eu já vi ele errar. E todas as vezes que ele errou, ele chegou diante de mim, meu filho, me desculpa. Então, eu acho que não tem melhor testemunho do que alguém que é da família. Correto isso? Então, eu estou aqui como pastor e também como filho, dizendo, o irmão Antônio, que é meu pai, é minha indicação para presbítero regente dessa igreja, por já fazer essa função. Para algumas pessoas que estão chegando agora, vocês que não sabem, ele coordena toda a parte administrativa financeira. Cada utensílio que é mudado, que é colocado, ele sabe. Então ele se preocupa se choveu, a primeira coisa que ele pensa, abriu alguma goteira? Deu horário, está começando no horário? Quem veio? Meu filho, fulano não está vindo. Meu filho, você já organizou isso daqui? É ele que fica 24 horas pensando nessa igreja. Hoje ele não trabalha, correto? E hoje ele tem gastado a vida dele para pensar na igreja. Então, eu louvo a Deus por isso, por pessoas como ele, por pessoas como vocês que estão me ajudando. Então, para mim, isso é muito importante, porque eu, do fundo do meu coração, eu não conseguiria estar aqui se não fosse, por coincidência, o meu irmão Antônio e o meu pai. Ele me ajudou e segurou para mim muitas coisas que eu poderia ter recebido julgamento, enquanto eu estava passando dificuldade. Então, eu estou chorando de alegria de poder experimentar isso tudo, viver o evangelho. Realmente esse negócio de presbitério me emociona, que é Bíblia, e saber que Deus tem cuidado dessa igreja. E eu sei que ele tem muito a crescer. Eu tenho certeza que pela condição de saúde dele hoje, vocês que não sabem, nos bastidores, ele só está vivo para ser presbítero. Nas minhas orações, a certeza que está no meu coração é,
Meu pai não está vivo para cuidar da minha mãe nem da minha irmã. Ele está vivo para ser presbítero. Porque minha irmã está chegando aos seus 18 anos. Eu e meu irmão estamos criados. Correto? E eu tenho certeza que Deus acrescentou vida a ele para que ele pudesse ser presbítero regente da Frondas, porque senão ela nem estaria aberta. Então ele é uma das partes desse corpo, junto com todos vocês que já deixaram o suor aqui dentro e que já ajudaram. Então eu estou chorando por ele e por todos vocês existirem. Vocês estão me entendendo? Me perdoa passar pela hora, mas a minha indicação é que, a partir de hoje na Frondas, nós temos a indicação de um presbítero regente, chamado Antônio, que vai estar nesses ofícios e que ele vai estar agora... Eu peço que ele seja tratado como presbítero, vocês podem chamar ele de presbítero. Nós vamos fazer uma oração para ele. Então ele vai estar nesse teste de 3 meses, apesar de eu saber que vocês já conhecem nos bastidores ele, mas eu preciso fazer da forma correta. Vocês estão entendendo? Então ele é agora um presbítero regente em treinamento. Apesar de já administrar tudo, ele já pode ser reconhecido e chamado de presbítero. Amém? Amém. Eu queria que ele viesse aqui para a gente orar. A não ser que ele diga que não quer ali atrás. Mas ele já conversamos e ele já falou que ele sente esse chamado de Deus. Então ele vai continuar fazendo aquilo que ele sempre foi, ensinando vocês, aconselhando aqueles que ele tem mais acesso. Ele já até é missionário para a Guiana Francesa, né? Ele já até ensina para fora. Então, para mim, meus irmãos, vocês que ficam irritados com saúde, só quem tem alguma doença sabe o quanto é difícil se manter calmo diante de dores, diante de dificuldades. E ele está aqui, ó, né? Sempre dando uma palavra, sempre ensinando vocês. Vocês podem ficar de pé, por favor? Vou repetir para vocês, eu estou passando um pouco do horário por conta desse momento. Meus irmãos, eu vou repetir, tanto eu como ele, como vocês, nós não somos pessoas perfeitas. Nós já erramos, nós vamos errar. Mas não pode nos faltar uma coisa: amor pela obra de Deus. Isso não pode faltar. E é difícil encontrar isso para alguém. Então, se você está feliz em ver esse nosso primeiro presbítero regente em teste, se você é feliz por isso, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você agradecesse a Deus por esse momento. Eu sei que a turma dele provavelmente deve estar muito alegre, quem tem contato com ele de aula o tempo todo, né? Mas quem não teve o prazer de ter contato com ele, o nosso irmão Antônio é um homem intenso. Ele vai defender o evangelho. E o que tira a paz dele é quando não as coisas estão certas, e ele tem controlado muito isso, né? Mas eu olho para ele e falo assim: o que irrita hoje em dia o nosso irmão Antônio é quando ele vê a obra de Deus deixado para trás, deixado para escanteio. Eu tenho certeza que nessa parte de regência está em boas mãos, amém? Eu queria orar por ele, eu queria que vocês orassem, que vocês possam estender as mãos para cá. Obrigado, Senhor. Hoje nós estamos aqui 4 anos, e só quem está nos bastidores sabe o quanto é difícil, o quanto todas as pessoas que ajudam aqui passaram por problemas internos, o quanto pessoas que estão aqui envolvidas nessa obra tiveram momentos ruins, momentos bons. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está orando aqui agora, desde as pessoas que já ajudaram na limpeza, desde as pessoas que ajudaram na salinha das crianças, desde as pessoas que já ajudaram cantando, tocando, desde as pessoas que já ajudaram participando, ensinam, que ajudam no nosso grupo de estudos, que vêm nos cultos. Eu te agradeço, Senhor. E é com grande alegria no meu coração, Senhor, que eu te apresento agora o nosso primeiro presbítero regente, que apesar de estar em teste, nós já sabemos que ele já está exercendo o ofício. Eu quero te agradecer pela vida agora do nosso irmão Antônio, que é meu pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo grande milagre que o Senhor tem feito. Como ele sempre diz, quem conhece ele agora
não tem noção que isso aqui é fruto de milagre. Não tem noção que essas são as marcas de um milagre. Eu oro agora, Senhor, pelo coração dele. Eu oro agora pela mente dele. Qualquer vontade de desistir, qualquer pensamento de que ele não é capaz, que seja agora retirado do coração dele com uma força espiritual que ele nunca teve, porque ele é um soldado muito bem-vindo e muito útil para o teu reino. E eu, como filho e como presbítero docente, me sinto extremamente alegre, Senhor, de poder, Senhor, contar com ele nessa obra esses anos. Eu oro, Senhor, pela saúde dele. Senhor, que a tua graça alcance todos os dias a saúde dele. Nós queremos ainda poder, Senhor, experimentar muito do dom que o Senhor deu para ele, de todo o amor pelo ensino. Então eu te apresento o coração dele, que o Senhor possa avivar a obra no coração dele mais do que já é avivada, na consciência dele. Pai, dá sabedoria para que ele seja um pai segundo o teu coração. Dá sabedoria para que ele seja um marido segundo o teu coração. Dá sabedoria, Senhor, para que ele tenha perseverança. E que esse amor que ele já sente, essa dinamite, como ele sempre diz que explodiu no coração dele, ele possa fazer explodir em outros corações através do ensino que ele vai dar, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de ter uma pessoa do nosso lado que ama o Evangelho. Capacita ele nesse momento de treinamento. E nós estamos extremamente alegres como igreja de poder participar desse momento. Eu te apresento o intelecto dele, Senhor, como eu sempre oro todos os dias por ele, dizendo, ele não tem os olhos e agora ele precisa que a mente dele esteja cada vez mais forte. Dá a capacidade dele, Senhor, de decorar cada vez mais versículos, cada vez mais textos bíblicos. Dá a capacidade dele, Senhor, intelectual, cada vez mais sábia e mais avançada para que ele possa ajudar outras pessoas. Te apresento o coração, a mente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do meu pai. Muito obrigado pela vida do meu presbítero. E que a gente, como igreja, possa abraçá-lo. Que a gente possa perdoá-lo se alguma coisa já aconteceu no meio dessa caminhada. Mas que a gente possa reconhecer o grande amor com que ele ama o Evangelho. Que teu Espírito possa enchê-lo, conduzi-lo. E é o que nós, como igreja, Senhor, reconhecemos. Ele é o nosso primeiro presbítero regente em teste. Muito obrigado. E todos aqueles como igreja que concordam, digam amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Amém? Então, o nosso irmão, vocês podem chamar ele de presbítero, correto? Em outubro, junto com a ordenação de todo mundo, nós vamos ter a grande ordenação oficial, se assim a igreja continuar com o mesmo pensamento sobre isso. Amém? Ele vai continuar fazendo o ofício dele, que já é o ofício. Então, vocês já podem chamar ele de presbítero, tá bom? Diante disso, eu quero agradecer à igreja por estar até agora aqui. Né? O culto ficou um pouco até mais tarde por conta disso. Amém? E eu fico feliz de olhar para vocês e ver que vocês estão alegres também com isso. Apesar dele não poder ver isso, mas já narrando aqui, as pessoas estão bem alegres e muito emocionadas por isso. Então isso é reflexo da nossa igreja, a gente precisa torcer um pelos outros, isso é legal. Amém? Amém. Vamos orar para agradecer. Amém? Você pode vir dar um abraço nele, aqui, e agradecer ao Senhor pela vida dele aqui, falar com ele, amém? Então, vamos ajudar ele nesse teste, vamos contribuir, né? Para que ele possa fazer, de fato, o que ele já vem fazendo da melhor forma possível, organizando tudo nos bastidores. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por essa igreja, que o Senhor possa nos levar guardados e protegidos. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Que a igreja diga amém. Aplauda o Senhor com alegria.